França na sua tela. Matheus França chegando aqui para conversar com a gente. Mumu está acompanhando aí a imagem. Chegou o momento, chegou agora. Vai parar aqui para falar com a gente. Matheus, bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao Gigante da Colina, o Vasco da Gama. Queria saber a expectativa, né? Agora volta ao Brasil e como que você se vê fisicamente também aí para poder ter essa sequência no Campeonato Brasileiro. Muito bom estar de volta aqui no Rio de Janeiro, especialmente no clube gigante como o Vasco, e estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time e ajudar da melhor maneira possível. Matheus, poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno que vive também essa expectativa de um bom desempenho? Estaria pronto para jogar já na Copa do Brasil? Não sei, vamos ver aí com o tempo, tem que fazer os exames, treino, tudo, e vai depender também do treinador, mas estou apto, estou pronto para dar o melhor pelo Vasco, e a torcida vascaína aí pode esperar de mim muita força, muita garra, muita dedicação e raça aí acima de tudo, porque eu vou me doar 100% pelo time. Obrigado, Matheus. Valeu, gente. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Você está acompanhando as imagens, estamos ao vivo, ó. No momento que ele está ali falando com a assessoria, vai entrar no carro. E como ele falou, né, galera? Falou muito bem em relação à parte dos exames, da documentação, da movimentação, mas que está bem fisicamente. Isso que é o mais importante, né? E agora vai depender também do técnico Fernando Diniz. O jogador vai treinar, vai se preparar, né? Tá chegando com a família, com a assessoria, muitas malas também. Obrigado, Babo, obrigado, assessoria. Está acompanhando nesse momento o assessor também, o Matheus França, entrando aqui no carro, e a gente vai levando toda a movimentação, né, Alan? É isso. Pedir para a galera que chegou aqui, caiu de paraquedas, também a gente vai também fazer a postagem dentro do BTB Play. Você vai acompanhar as primeiras palavras de Matheus França com a camisa Cruz Maltina. Ele chega por empréstimo até o meio do ano de 2026, empréstimo de 1 ano. E ele chegou da equipe do Crystal Palace, chegou com a sua família e agora vai descansar também. Depois vai no Moacir Barbosa fazer ali os exames e assinar com a equipe do Vasco da Gama. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Matheus França na sua chegada ao Rio de Janeiro. O jogador que, inclusive, já foi pré-anunciado oficialmente na equipe do Vasco da Gama. Vamos ler aqui para vocês a nota oficial por parte do Vasco. O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Matheus França. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, dia 26, para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como novo reforço do Gigante da Colina. E eu vou colocar para vocês verem aqui, não sei se vai conseguir ver, ó, vamos ver aqui, ó, Matheus França aqui, ó, essa é a imagem dele, e também ele vai ser o novo número 9, o novo número 9 da equipe do Vasco da Gama, Matheus França, um número até que ele, eu acho que nunca atuou com esse número desde que passou pelo Flamengo, Crystal Palace, mas a verdade é que é um bom jogador de qualidade, que vai agregar demais para a equipe do Vasco da Gama. Eu acho assim que é um acerto da diretoria fechar com esse jogador. Não sabemos como está a situação clínica dele. Ele chegou dizendo que está pronto, que se dependesse dele poderia atuar facilmente nesse jogo contra o Botafogo, quarta-feira, ou seja, amanhã. Porém, assim, eu acho bem difícil. Eu acho que talvez ele possa até estar regularizado a tempo, tanto ele quanto o Robert Renan. Agora, jogar já acho meio complicado, porque o Fernando Diniz, pelo menos, por exemplo, com Andrés Gomes, foi o mesmo caso, né? Andrés Gomes, ele poderia ser utilizado e não foi. Na verdade, o Andrés Gomes até foi um caso diferente, né? Que ele ficou no bid para disposição no Vasco e Corinthians. Ele atuou, mas ficou no banco de reservas. Mas o Andrés Gomes, ele vinha atuando por mais tempo ali do que o Matheus França. O Andrés Gomes fez amistoso essa temporada. Então, assim, o Matheus França não. Ele veio de uma lesão, se recuperou, mas também tem a questão que ele fez uma pré-temporada
com a equipe do Crystal Palace. Eu acho difícil, sinceramente, eu não sei se Matheus França vai estar à disposição, mas tem que regularizar, pelo menos à disposição ele tem que estar. Se o Fernando Diniz vai utilizar ou não vai utilizar, já é outros 500. Eu acho que o ideal, sim, é ter o Matheus França à disposição, até porque a gente não pode esquecer, se o Vasco quiser contar com o Matheus França para o segundo jogo de volta no Newton Santos, tem que regularizar até hoje, o que se não regularizar até hoje, ele não só fica de fora dessa partida, mas também do jogo de volta da Copa do Brasil. Então tem que ser rápido. O departamento de registro do Vasco é muito ágil. A gente conseguiu ver, por exemplo, naquela janela, o Verratti foi anunciado no último dia e foi regularizado também no último dia. E o Vasco vai ter esse esquema aí de empréstimo, né? Porque quando é empréstimo, a regularização se torna mais fácil, mais rápido do que uma transferência em definitivo. Então, eu acho que contando com esses fatores, o Vasco pode sim conseguir a regularização de Matheus França a tempo. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre esse jogador? Acho que é um bom nome, não é um bom nome? Qual a sua opinião que você tem relacionada a esse jogador? Lembrando que ele vem por empréstimo de 1 ano, vai até o mês 6, mês 7, ali mais ou menos, do ano que vem, ou seja, ele está acertado com o empréstimo e, além disso, não podemos esquecer que o Vasco vai ter uma divisão de salário, vai ser 70% para o Vasco, 30% com o Crystal Palace, então dá um alívio para o Crystal Palace financeiramente, e o Vasco também não vai precisar pagar com o valor cheio do salário do jogador. Então, Matheus França chegou no Rio de Janeiro e agora é oficial, ele já tem um pré-acordo com o Vasco e oficialmente agora para ser um novo jogador depende apenas de exames médicos e dos detalhes burocráticos. Então o Vasco anunciou um pré-acordo e não exatamente é um acordo oficial mesmo, que ele é um novo jogador do Vasco, até porque, como eu falei com vocês, para virar um novo jogador do Vasco, ele precisa passar por exames, ser aprovado, né? E a partir disso, o Vasco vai preparar o anúncio oficial de Matheus França como novo reforço do Gigante da Colina. E agora sobre o nome que tem sido muito falado, tem sido muito, criticado também por parte da torcida do Vasco, sobre Nathan Silva. Nathan Silva, ele, segundo informações que chegam, né, inclusive informação do César Luiz Merlo, é que após a oferta do Vasco da Gama, o Nathan Silva comunicou aos dirigentes do Pumas que ele quer voltar para o Brasil. Lógico, querer nem sempre é poder, mas o desejo do jogador, a vontade do atleta de voltar para o Brasil pode ser determinante para que Nathan Silva possa ser o novo reforço do Vasco da Gama. A notícia aqui por parte do Venê é que além do Nathan Silva, mais o nome estava muito próximo. Rapaz, e o Vasco é muito zicado, hein? Porque olha só, vou ler aqui a matéria do Venê para vocês entenderem, ó. Além de Nathan Silva do Pumas, o Vasco estava em negociação avançada para contratar Léo Duarte, também ex-Flamengo, assim como Matheus França é ex-jogador do Flamengo, junto ao Başakşehir, da Turquia. Porém, o defensor se lesionou no último jogo, contusão complexa no tornozelo, que fará o atleta perder pelo menos um mês longe dos gramados. E o negócio por hora não será feito, ou seja, o Vasco teve a situação envolvendo o Joaquim, que quase fechou e não conseguiu fechar de última hora por conta de uma concussão. Eu até acho que tem mais situações do que a concussão só, porque possivelmente o Vasco não tinha dinheiro para conseguir arcar com aquilo que o Tigres do México iria pedir, na verdade, né? E talvez isso afastou o Vasco. Agora, sobre Léo Duarte, se as negociações estavam avançadas e o Vasco deu para trás por conta disso, eu até entendo, porque a gente não sabe a gravidade da lesão. Por hora, é um mês fora, mas não sabemos a gravidade ao certo. E eu vi o lance, cara, ele entortou ali o tornozelo de uma maneira, foi bem feio, e não sabemos como que foi a situação do Léo Duarte, e o Vasco, por hora, não vai fechar com esse jogador. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal.
acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, e eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!